O fato é que a sua mente esquece os sermões porque você precisa ser alimentado o tempo todo. Você tem que vir domingo após domingo para ouvir a verdade de Deus de novo, para lembrar de novo. É como comer, é como se alimentar. Há duas conclusões muito importantes em Eclesiastes. A primeira delas está no verso 2. Ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidade, tudo é vaidade. Essa é a primeira grande conclusão do livro. E a segunda grande conclusão do livro está no final, agora sim, no capítulo de número 12, onde o pregador diz: de tudo que se tem ouvido, verso 13, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes, meus irmãos, é o livro mais filosófico de toda a Bíblia. Ele é chamado de livro teológico filosófico. E ele é também o livro mais mal-humorado de toda a Bíblia. Já foi chamado de o livro mais mal-humorado. Porque Salomão fica dizendo o tempo todo: tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, nada tem proveito. Isso nos traz uma certa depressão, uma certa ansiedade. Será que não há nada bom neste mundo? Então o livro de Eclesiastes nos ajuda a entender um pouco a respeito disso. Um comentarista disse que o livro de Eclesiastes deve ter sido escrito numa segunda-feira de manhã. Aquela segunda-feira de manhã que você acorda de mau humor e pensa: vai começar tudo de novo. Parece-nos que sim. Mas o que Eclesiastes, meus irmãos, quer traduzir? Ele quer traduzir a sensação de que todos nós temos, que este mundo é cheio de coisas boas e valiosas, mas ao mesmo tempo imperfeitas e que não podem satisfazer o nosso coração. Então não é que Eclesiastes não admita que existam coisas boas. Existem sim coisas boas, mas quando nós colocamos o nosso coração em qualquer coisa que existe nesse mundo, por melhor que esta coisa seja, isto não satisfaz o nosso coração. E porque isso não satisfaz o nosso coração, nós sempre ficaremos frustrados. E Salomão conta a experiência dele aqui. E por que ele conta a experiência dele? Para mostrar para pessoas naturalistas, que acham que tudo que existe é a ordem natural, céu, mar, terra, plantas, animais e gente, que não é isso que enche o nosso coração. Se você é um naturalista e acha que tudo que existe é o que foi criado, e isso pode encher o nosso coração, então você vai morrer frustrado. É isso que Salomão está dizendo. E para que nós não morramos frustrados, e para que nós levantemos os nossos olhos e tenhamos esperança, Salomão explica para nós como se vive a vida debaixo do sol. Bom, se você quer ter uma ideia, Salomão está dizendo aqui que os prazeres frustram, a sabedoria frustra. Capítulo 1, por exemplo, a partir do 13, ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar, informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. E no 14 ele diz: atentei. E no 16 ele diz: disse comigo. E no 17 ele diz: apliquei o coração. Ele buscou a sabedoria. E você sabe que Salomão era um homem sábio, porque Deus deu a ele sabedoria. Mas tudo isso é enfado. Olha o que ele diz no verso 18 do capítulo 1. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta em tristeza. Salomão diz: quanto mais eu sei das coisas, mais triste eu fico. Porque eu tenho que encarar a realidade dos fatos. Porque eu sei como as coisas de fato acontecem. E é assim na nossa vida, não é? Quando você é criancinha, não sabe de nada, sua vida é uma alegria só. Você corre, brinca, dança, pula, e é tudo divertido. Mas na medida em que você vai crescendo, você vai descobrindo a maldade do mundo, e a criança faz: ô mãe, é verdade que tem isso? É verdade que tem roubo? É verdade que tem morte? É verdade que tem assassino? É verdade que tem gente que rouba o órgão dos outros para vender no mercado negro? É verdade, é verdade, é verdade. Os filhos vão descobrindo as coisas e ficando cada vez mais tristes. Porque quanto mais nós sabemos das coisas, mais tristeza o nosso coração acumula. Portanto, meus irmãos, Salomão diz: a sabedoria frustra.
Mas também os prazeres frustram. Olha o que ele diz no capítulo 2. Verso 1. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isto era vaidade. Ele disse no 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ele descobriu que isso era vaidade. Depois ele descobriu que ele poderia se envolver em empreendimentos. Capítulo 2, verso de número 4. Empreendi grandes obras. Salomão fez palácios, estábulos, jardins, vinhas, e tudo isso não encheu seu coração. Depois ele teve muitas mulheres. E ele diz aqui que ele se encheu das delícias dos filhos dos homens. Ele faz isso aqui no verso de número 7 e 8. Comprei servos e servas, do capítulo 2, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então Salomão teve bebida, teve riqueza, teve mulheres, muitas, 1000 para ser mais preciso, 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E ele fazia festa todos os dias no palácio. 30.000 pessoas comiam na casa de Salomão. Todo dia tinha festa, música, vinho. 30 bois eram mortos, servos, aves, trigo. Era comida para 30.000 pessoas, e festa, e música, e vinho, e alegria, e riqueza, e poder, e glória. O que Salomão descobriu? Verso 11 do capítulo 2. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, esse experimento de Salomão foi controlado. Você não precisa ir até o limite do pecado para saber que o pecado é ruim. Salomão fez isso por nós e deixou registrado na Escritura. E ele está dizendo: eu experimentei, eu provei, e Deus me deu sabedoria para não me contaminar com estas coisas. E eu estou dizendo para vocês: é vaidade. Isso não enche o seu coração. Porque quanto mais vinho você toma, mais vinho você quer tomar. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. Quanto mais prazeres você tem em jogos, em mulheres, em qualquer coisa, em carros novos, em casas novas, mais você quer. Isso não tem limite. Isso não pode encher o seu coração. Então, para que serve o livro de Eclesiastes, meus irmãos? O livro de Eclesiastes serve para nos advertir sobre o modo de viver debaixo do sol. Tem um pastor presbiteriano, Emílio Garofalo, que escreveu um livro a respeito disso, e ele chamou o seu livro de Isto é Filtro Solar. Eclesiastes é como um filtro solar para nós. Ele nos ensina a viver a vida debaixo do sol. Debaixo do sol você precisa de proteção, porque senão você se queima. E o filtro solar precisa ser trocado de hora em hora, ou a cada 2 horas. E Eclesiastes é o texto que nos lembra a vida inteira que nós precisamos da proteção de Deus para não se encantar com as coisas deste mundo. Isso é Eclesiastes. Pois bem, vamos avançar e perceber a estrutura do texto que nós acabamos de ler. O que é que nós temos nesse texto? Primeiro, nós temos um sermão. Olha o que é que diz o verso de número 1, voltando para o capítulo 1. Eclesiastes 1:1. Nós lemos: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele diz palavra do pregador. Palavrinha pregador é difícil de ser traduzida. A maioria das Bíblias coloca pregador, ou então o mestre ou chefe de instrução, aquele que ajunta o povo, o mestre, para ensinar alguma coisa. O pregador aqui é Salomão. Ele se coloca como pregador, e ele diz que além de pregador é filho de Davi e é rei de Jerusalém. Só Davi e Salomão reinaram de Jerusalém sob o reino unido. Os outros reis reinaram, mas o reino já estava separado. Então o texto certamente saiu das mãos de Salomão, porque Salomão, 1 Reis capítulo 4, era um homem muito sábio, e ele escreveu 1005 cânticos, 3.000 provérbios
e escreveu sobre plantas, animais e tudo que ele estudou e prescrutou, ele deixou registrado. Um homem inteligentíssimo. No Oriente ele era o mais sábio de todos, mais sábio do que todos os do Egito e mais sábios do que todos os sábios que existiam no palácio, que não poderiam aconselhá-lo a ponto de suplantar a sua própria inteligência ou sabedoria, porque ele era mais sábio. A Bíblia diz isso, do que Etã, do que os outros sábios que moravam com ele no palácio. Portanto, o pregador anuncia para nós um sermão, e esse sermão, meus irmãos, é um sermão atemporal. Salomão, ao escrever Eclesiastes, está nos ensinando a viver a vida debaixo do sol. Ele está nos oferecendo uma proteção. Ele está dizendo que as coisas são de fato vaidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é interessante que as qualidades de Salomão só podem ser suplantadas por aquele que veio tempos depois de Salomão e que tem as mesmas qualidades dele. Veja que Salomão diz que é um pregador, é um curlê, é alguém que é mestre em Israel. Ele ensina a verdade. Ele diz também que é filho de Davi. Isso é importante porque Davi não era, por assim dizer, um mestre ou um professor. Davi era um guerreiro, alguém que conquistou o trono com bastante luta, e as nações vizinhas também, mas ele é filho de Davi, e também este homem é chamado de rei de Jerusalém. Você já pensou nisso, meus irmãos? Esse sermão atemporal diz respeito a um pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem é que na Bíblia pode ter estas qualidades além de Salomão? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também é um pregador, ele também é aquele profeta prometido por Deus a Moisés, semelhante a ele em Deuteronômio 18. Ele também prega toda a verdade de Deus, ele explica a lei, ele nos ensina a viver debaixo do sol e nos ensina a interpretar a palavra de Deus para que tenhamos poder espiritual de vencer o mundo tenebroso. Jesus faz isso. Jesus também é filho de Davi, porque a Davi fora prometido que um herdeiro dele sempre ocuparia o seu trono, e Jesus faz esse papel. Por isso, em Mateus capítulo 1, ele é chamado de filho de Davi e filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É assim que começa Mateus no capítulo 1. Muito bem. E Jesus Cristo também é rei. Apocalipse diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o rei que batalha as nossas lutas e que nos dá vitória. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui um sermão em Eclesiastes. Esse sermão aponta para como nós devemos viver debaixo do sol e aponta também para um pregador que é superior a Salomão em sabedoria e em glória. É aquele verdadeiro pregador que sustenta o mundo com a palavra do seu poder, que é Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso, porque Jesus diz para nós: olhem os lírios do campo, vejam a beleza deles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E Jesus está dizendo: o Pai Celeste sustenta a sua obra criada e dá para os lírios uma roupa mais bonita do que toda a roupa que Salomão já usou neste mundo. Então Salomão não é o padrão último. O padrão último é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto de Eclesiastes saiu de Salomão, das mãos de Salomão, por inspiração de Deus. Não se trata de um livro mal-humorado, como dizem os comentaristas, nem se trata de um livro apenas filosófico, mas um livro que revela a verdade de Deus sobre como viver debaixo do sol. E por que esse é um sermão atemporal? Porque há sermões que nós nunca podemos esquecer. Você escuta sermão a sua vida inteira, e o domingo, no ano são 52 domingos, você escuta muitos sermões. Eu tenho certeza que você esquece a maioria deles. Eu também esqueço a maioria dos sermões que eu escuto. Todos nós nos esquecemos da maioria dos sermões que nós ouvimos. Para a tristeza dos pregadores, né, Gil? Os crentes esquecem os sermões, é verdade. Mas sempre tem aquele sermão que foi tão impactante na sua vida que você sempre lembra dele, não é verdade? O fato é que a sua mente esquece os sermões porque você precisa ser alimentado o tempo todo. Você tem que vir domingo após domingo para ouvir a verdade de Deus de novo, para lembrar de novo.
É como comer, é como se alimentar. Talvez você não se lembre do que jantou ontem, ou do que comeu no almoço, ou do que tomou no café da manhã. Mas você precisa sempre comer, para crescer fisicamente ou ser mantido fisicamente. A palavra de Deus também é assim. Por isso nós estamos diante de um sermão. Palavra do pregador. E quando nós estamos diante de um sermão, nós ouvimos atentamente, porque além de ser a palavra do pregador, é a palavra do Senhor. Qual é o tema desse sermão? Aqui nós temos o nosso segundo aspecto. Primeiro, nós estamos diante de um sermão. Segundo, nós estamos diante de um sermão que tem um tema. Qual é o tema? Verso de número 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. A palavra, meus irmãos, vaidade significa um sopro, um vento, uma neblina. A palavrinha hebraica deu origem ao nome de Abel. Abel, personagem bíblico que viveu de modo bastante efêmero. A vida dele durou pouco, né? Foi como um sopro. Então o nome dele traz na sua raiz este mesmo nome que é traduzido aqui em Eclesiastes como vaidade. Algumas Bíblias modernas traduzem como ilusão. Ilusão, isso tudo é ilusão. Então o tema de Salomão é dizer para nós que as coisas que este mundo tem, que os prazeres que este mundo tem, que as alegrias que este mundo tem, que as coisas bonitas que este mundo tem, podem ser boas, bonitas, podem ser aprazíveis e podem nos alegrar. É claro que podem, mas elas não podem encher o nosso coração. Então é isso que Salomão está dizendo. Por isso ele chama de vaidade. Então ele chama de vaidade e correr atrás do vento. Correr atrás do vento seria como se você pudesse pastorear o vento ou comandar o caminho do vento. Então você planeja a sua vida e quer que tudo saia direitinho, de acordo com o seu planejamento que você fez quando tinha 16 anos de idade. Daí as coisas começam a dar errado. Você está correndo atrás do vento, está tentando colocar o vento na direção que você quer. É impossível fazer isso. E Salomão ilustra, mostrando que as coisas todas são vaidades, a partir aí do verso 4 até o verso de número 11. Por que as coisas são vaidades? Ele diz, primeiro, observe a mesmice da natureza, é tudo a mesma coisa. Ele diz assim, o sol nasce e se põe, e volta para o seu lugar e nasce de novo. Enquanto houver mundo, enquanto Cristo não voltar, o sol vai nascer e se pôr, nascer e se pôr, nascer e se pôr. E o sol não está nem aí para você, ele nasce e se põe, não importa qual é o seu valor neste mundo. É a mesmice, Salomão diz, isso é vaidade. Existe uma certa estabilidade que mostra para a gente que as coisas vão sempre se repetir. E isto é mostrado pelo fato de que o sol corta a terra de leste a oeste, e de que os ventos cortam a terra de norte a sul, Salomão diz isso aqui, e de que os rios vão sempre correndo para o mar e o mar nunca se enche. Então esse ciclo dito por Salomão aqui é um ciclo de insatisfação. Ele diz, os olhos não se fartam de ver, não há satisfação, não há novidade e não há lembrança. Então, se no mundo as coisas são sempre iguais, nós devemos chamar isso de vaidade. Não coloque o coração nessas coisas, porque você vai se frustrar. Você já viu coisa muito bonita pela TV, já viu muita coisa bonita pessoalmente, mas isso não pode encher o seu coração. Você pode viajar para os Alpes suíços, conhecer as lindas paisagens da Europa, da Ásia, da América, de qualquer lugar. Nada disso vai encher o teu coração. Porque o sol sempre vai nascer, a chuva sempre vai cair, os ventos sempre vão soprar e os rios sempre vão correr para o mar. Salomão está dizendo, veja a mesmice que existe na natureza. E se as coisas são assim e não mudam, vaidade de vaidade. Não coloque o coração nestas coisas. Mas ele fala também sobre a mesmice nos relacionamentos humanos. E a partir do verso 9, veja o que ele diz. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do
do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Olha o que Salomão está dizendo. Você pensa que existe novidade na face da terra, mas não existe. Mesmo a nossa tecnologia, mesmo o nosso conhecimento, não traz novidade para o mundo. Como assim, pastor? Que história é essa? Deixa eu tentar ilustrar isso para você. Em termos de relacionamento humano, tudo que os homens faziam no passado é o que nós continuamos a fazer hoje. E você diz, não, mas nós temos tecnologia. É verdade. O micro-ondas é uma inovação. Eu coloco ali em 30 segundos, a comida está quentinha. Certo, mas os homens sempre esquentaram comida. Eles faziam isso com fogueira. É a mesma coisa. Tanto faz esquentar com a fogueira como com o micro-ondas. Alguém diz, não, mas nós temos carros velozes e podemos chegar a lugares rapidamente. Tá, mas qual é a novidade disso? Se os homens sempre se movimentaram, ou de navio, ou de cavalo, ou de carruagem, do que for, eles sempre se movimentaram. Não, pastor, mas nós temos a internet. A internet é uma inovação tecnológica que faz a minha mensagem chegar em 3 segundos em outra parte do mundo. Sim, mas qual é a novidade? Os homens sempre se comunicaram por fumaça, por telégrafo, por carta, por mensageiros, por pombos. Sempre houve comunicação. Então eu pergunto, o que é novo debaixo do sol? Nada. E o Belchior, cantando sobre isso, diz que a dor dele era perceber que, apesar de terem feito tudo o que fizeram, ainda eram os mesmos, como os nossos pais. Você deve saber como funciona essa canção, e é verdade. Você hoje se vê fazendo as mesmas coisas que os seus pais faziam, não é? E se você cria filhos, você deve estar lembrado disso. O seu pai e a sua mãe também diziam, menino, eu vou contar até 3. 1, 2. Seu pai também fazia isso. Sua mãe também fazia isso. Mas minha mãe era mais ligeira. Ela dizia 1, 2, tuf, e mandava o chinelo. E acertava. A mão das mães tem uma mira incompreensível. Ninguém sabe de onde sai a precisão do tiro, mas sempre acerta. Então nós fazemos as mesmas coisas. Nós corrigimos os nossos filhos dos mesmos jeitos. E nós somos de fato como os nossos pais. Salomão está dizendo aqui o que foi e o que há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer. É a mesma coisa. Você diz assim, pastor, mas eu não sei como aquela geração passada vivia sem fogão a gás. Não sei se vocês viveram sem fogão a gás. Graças a Deus eu não vivi sem fogão a gás. Mas eu sei, eles pegavam lenha. E eles queimavam a lenha. E eles cozinhavam a comida. É assim que eles viviam. Nossa, como é que eles viveram? Pense, como é que eles iam sentir falta de fogão a gás se eles nunca tiveram fogão a gás? Então, o que vai ser nós não podemos mencionar. Salomão diz isso, o que há de ser não pode ser mencionado. Então você não vai sentir falta daquilo que você nunca teve. Como é que você vai sentir falta do que você nunca teve? Daqui a 100 anos uma tecnologia deve aparecer que você não vai experimentar. Talvez o Williams, que deva viver mais de 100 anos, né? Mas, tirando ele, nós não vamos experimentar. E se nós não vamos experimentar, como é que nós vamos sentir falta? Então não se engane, as coisas continuarão a ser as mesmas. Talvez você consiga esquentar a comida com raio laser, mas você vai ter que esquentar a comida e vai comer, é a mesma coisa. Eu não sei, talvez você possa se teletransportar, sair daqui e aparecer em Caruaru, não sei o que vai ser, mas de qualquer forma você precisa ir por algum meio, e estas coisas sempre serão as mesmas, não há novidades. E na medida que as décadas da sua vida passam, você fica mais preocupado com isso, não é verdade? Um vírus tão pequeno pode matar tanta gente como está acontecendo, um acidente qualquer, um descuido.
um lobo que sai por aí entrando nas chácaras e matando as pessoas, como aconteceu recentemente no Brasil, e aí a nossa vida se vai e tudo passou. Então, a mesmice nos relacionamentos. E pior de tudo, não há lembrança das coisas que precederam, verso de número 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir. Entre os 10 primeiros anos da sua vida, você pensa, nossa, o tempo demora muito para passar, não é? Até chegar o Natal, para você comer o galeto assado, demora muito para a ceia. Depois você chega lá entre os 20 e os 30, e você pensa, agora eu sou forte, agora eu posso fazer tudo, agora as coisas estão nas minhas mãos. Depois que passa dos 30, você diz, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, e corre, trabalha, cria filhos. Depois que entra nos 40, aí as coisas já começam a pesar mais. Você já não pode comer de tudo, você já não pode fazer de tudo, você já acorda um pouco mais crocante, estrala aqui, estrala ali. Graças a Deus ainda não cheguei nessa fase, né? Depois dos 50, não vou falar mais, depois dos 50. O ciclo da vida, meus irmãos, é assim: você nasce, cresce, reproduz e morre. Então preste atenção, você já nasceu, já cresceu, já reproduziu, só falta um passo. Certo? Só falta um passo. Não é o pior, mas é um passo para o qual nós devemos estar preparados. Você vai morrer. Você vai morrer. E talvez você morra antes disso. Estou falando do ciclo normal, né, natural da vida. Mas talvez você morra antes disso. Eu estive internado lá em Vitória e conheci um rapaz trabalhador rural, um homem muito forte, um homem que parecia ter muita saúde, mas teve o vírus. Com 37 anos, não suportou e faleceu. Ele é Milton, 37 anos de idade. Morreu lá do meu lado, em Vitória. Pois bem, meus irmãos, não adianta a gente inventar coisas para apagar da nossa mente a ideia de que nós vamos morrer. Tudo é vaidade. Então nós temos que estar preparados para isso, porque depois que você morrer, não haverá lembrança e memória a respeito dos seus feitos. Talvez você deixe um livro escrito, ou um filme gravado, ou muitas fotos, mas em 4 gerações, certamente você será esquecido. Você sabe o nome do seu tataravô? Eu também não sei o nome do meu. E quando você for um tataravô, ninguém vai saber o seu nome. Então não se preocupe com isso. Em 4 gerações você será esquecido. O seu osso estará lá na sepultura, e o sol vai continuar nascendo, e a chuva vai continuar caindo, e o vento vai continuar soprando, e as gerações continuarão fazendo as mesmas coisas, e a sua memória acabou. Você foi esquecido. É mesmice, é vaidade. Então por que você vai colocar o coração nessas coisas? Não faça isso. Não faça isso. Mas há um último ponto que eu quero considerar com vocês. Verso de número 3, do capítulo 1. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, porque se afadiga debaixo do sol? Essa é a pergunta de Salomão. Nós temos aqui um sermão, são palavras do pregador que nos ajudam a viver, né, debaixo do sol. Nós temos aqui um tema desse sermão que é vaidade, de vaidade, tudo é um sopro, a vida passa rapidamente, Salmo 90, nós lemos na liturgia, nós voamos, tudo é um sopro, tudo é vaidade, tudo passa. E terceiro e último, nós temos uma pergunta dentro do sermão, e a pergunta é: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Bom, a verdade é, debaixo do sol não pode haver proveito nenhum. Olha aí na sua Bíblia, no capítulo 2, verso 17. No capítulo 2, verso 17, Salomão diz: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento.
Então a pergunta de Salomão é: qual é o proveito do trabalho que o homem faz? E ele mesmo responde: debaixo do sol, quando o seu coração está nestas coisas, quando a sua vida consiste em querer provar para os outros que você é muito bom, quando a sua vida consiste em acumular riqueza, luxo, glória, prazer, debaixo do sol, o trabalho do homem não tem proveito nenhum. Talvez você se alegre porque está construindo uma linda casa, ou porque está comprando um lindo carro, ou porque tem 10 lindos filhos, ou porque tem um emprego maravilhoso que sobrepuja todos os empregos das pessoas que você conhece, ou porque tudo que você planejou para o seu futuro deu certo. E aí você bate no peito e diz: estou satisfeito. Um recado de Salomão para você: você vai morrer frustrado, porque debaixo do sol tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então ele pergunta: qual é o proveito? A resposta é: não há proveito. Não tem proveito nenhum. Pastor, quer dizer que eu trabalho, como, gasto, vivo, não aproveito nada. Debaixo do sol não. Mas olhe comigo no capítulo 2 ainda, nos versos 24 e 25, ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A pergunta de Salomão: há algum proveito no trabalho que o homem faz debaixo do sol? Ele mesmo responde: não, debaixo do sol não tem proveito nenhum. Só há proveito no nosso trabalho, só há proveito no nosso dia a dia, só há proveito nos nossos filhos, só há proveito na nossa obra evangelizadora, só há proveito na igreja, só há proveito no comer, no beber, no dormir, no relacionar-se, no amar, se essa satisfação vier da mão de Deus. Então Salomão está dizendo isso: separado de Deus, quem pode comer, quem pode se alegrar? Pastor, eu conheço tanto ímpio feliz. Meus irmãos, é mera ilusão. Eles comem, eles bebem, eles se alegram, mas quando acaba tem que começar tudo de novo, porque essa satisfação não vem da mão de Deus. Você só pode ter o resultado do seu trabalho se a sua satisfação vier das mãos de Deus. Então você não trabalha para si mesmo, você trabalha para Deus. Você não está satisfeito para si mesmo, você está satisfeito para Deus. Você não se casa para alegrar o seu cônjuge, mas para a glória de Deus. Você não cria filhos para ter uma família linda, maravilhosa, bonita, que deu certo, mas você cria filhos para a glória de Deus. Isso dá satisfação, isso enche o coração, porque satisfação só existe como um presente de Deus. O homem ímpio diz: eu estou satisfeito. Mentira. O homem ímpio diz: meu coração está alegre. Por um momento está mesmo. Mas quanto tempo vai durar isso? Até acabar aquele ciclo e ter que começar outro. O alcoólatra está feliz enquanto o efeito do álcool está na sua mente. Quando passa, depressão. O indivíduo que usa drogas está feliz quando ele está sob o efeito de drogas. O adúltero está feliz quando está adulterando. O promíscuo está feliz quando está na promiscuidade, contemplando a sua pornografia ou praticando coisas impróprias. O ladrão está feliz quando está roubando. Mas quando tudo isso passa, onde está a alegria deles? Onde está a satisfação deles? Isso me fez lembrar o final de um filme, que era o assalto ao Banco Central, né? Homens planejaram o roubo do banco e conseguiram, roubaram o banco, mas depois eles não podiam gastar esse dinheiro, porque eram cédulas antigas, os códigos estavam todos anotados, e o pessoal fazia a rastreabilidade do dinheiro e descobriram os ladrões. E quando a polícia chegou na casa de um deles, ele riu na cara da polícia e disse: vocês podem me prender, mas eu já gastei todo o meu dinheiro. Ele tinha comprado uma casa velha que ele não ia usar.
porque agora ele estava indo para a cadeia. Que prazer é esse? Que satisfação é essa? Que alegria é essa? O homem pode se alegrar com o fruto do seu trabalho? Não pode. Mas ele pode ser feliz comendo, bebendo, gozando dos bens que existem nesse mundo, se essa satisfação vier das mãos de Deus. Não existe prazer à parte de Deus. Por isso, lembre-se, a pergunta de Salomão no seu sermão é muito enfática. Que proveito, verso 3, tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Resposta: nenhum. Se não for em Deus, não há proveito. Só há proveito se estiver vindo da parte do Todo-Poderoso. Para concluir, meus irmãos, eu quero dizer que nós somos chamados para viver a vida debaixo do sol. Não há diferença em termos de ímpios e crentes quando nós falamos do ambiente em que estamos colocados. Este mundo é um mundo tenebroso e aqui vivem ímpios e crentes. Então o sol nasce para todos mesmo, e todos nós estamos debaixo do sol. A diferença é que nós temos um filtro solar, a diferença é que nós temos uma proteção para a vida, a diferença é que nós estamos munidos por Deus para aproveitar tudo o que existe de bom no mundo e não colocar as coisas nisso. Talvez você pense, a melhor coisa que existe é férias, eu vou para a praia, eu visito meus parentes, eu gosto tanto disso. Eu também, todos nós gostamos. Mas mesmo as férias frustram. Tudo frustra. Depois de 15 dias você quer voltar para casa, você não aguenta mais ficar longe de casa, porque a casa é o melhor lugar do mundo. E depois de um mês dentro de casa você quer sair, porque você não aguenta mais ficar dentro de casa. Os seres humanos são sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Por isso, viva a vida debaixo do sol. Mas escute o sermão de Salomão. Escute o sermão do pregador. Escute o sermão de Cristo, o grande pregador, que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está cansado de colocar a sua esperança nas coisas deste mundo? Você já viu que é frustração, canseiro e enfado? Pare com isso. Venha a Jesus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viva diante de Deus. Diante de Deus tudo importa. Na perspectiva de Deus tudo importa. Viver com os irmãos, trabalhar, ajudar órfãos, viúvas, cuidar dos necessitados, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu trabalho, cuidar da sua igreja, tudo importa. Mas quando feito na presença e na perspectiva de Deus. Porque hoje a criação geme, mas nós aguardamos o dia em que vamos olhar para cima e vamos enxergar além do sol. E além do sol existe um chamado Sol da Justiça. Seu nome é Jesus Cristo. E é nele que nós depositamos toda a nossa esperança. Deus te abençoe. Amém.